Aqui. Ao vivo, Mota. Ok, estamos ao vivo. Eu que vou fazer a abertura hoje. Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aí ao webinar Papo Reto, Soluções para a Educação Online. Primeiro, quero agradecer ao Murilo Andrade, reitor da Unifacear, e toda a sua equipe de professores, coordenadores, equipe técnica, por tornar possível esse evento. A Unifacear é um grupo educacional que possui um centro universitário, 2 faculdades, eles estão presentes nas cidades de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária. Atuam na educação presencial, semipresencial e à distância. Instituição que eu tive a honra de palestrar no início de 2018. Quero aqui aproveitar, agradecer a Ana, que na época fez o convite para mim, dizer que fui muito bem tratado por todos. Foi realmente uma honra poder compartilhar um pouco do que estava fazendo nas minhas aulas naquele momento e plantar uma pequena sementinha das metodologias ativas e das tecnologias educacionais. Quero também agradecer a todos os presentes que dedicaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto com a gente, nos ouvindo, fazendo reflexões, num tema que é muito rico para todos nós, que é a educação. Quero, obviamente, também agradecer aos meus amigos Mota e Tomazinho por estarem junto comigo aqui nessa transmissão. Para quem não me conhece, eu me chamo Marlon Bruneta, sou da área de exatas, um entusiasta aí das metodologias ativas e das tecnologias educacionais. Quero apresentar também o meu grande amigo Paulo Tomazinho, que é doutor em educação, um Google Innovator, consultor, palestrante, mentor, apaixonado pelas metodologias ativas, pelas tecnologias educacionais, um pesquisador de das estratégias didáticas assimétricas e neurociências, uma pessoa que tem um coração muito grande, sempre pronto para compartilhar, e é isso que ele está fazendo hoje aqui também. E quero apresentar também o meu grande amigo José Mota, o qual tive a honra de trabalhar alguns anos com ele numa universidade na cidade de Curitiba. Compartilhávamos algumas turmas na disciplina de cálculo. Sei do seu brilhantismo como professor, como ele consegue envolver os seus alunos, encantar os seus alunos com as loucuras que ele faz em sala de aula, não só nas metodologias, mas nas tecnologias também. O professor Mota, então, é professor de física, de cálculo, engenheiro, mestre em tecnologias emergentes em educação, um pesquisador, um palestrante de mão cheia, conhecido como professor dos professores, consultor, um entusiasta das metodologias ativas e das tecnologias educacionais. Além disso, ele tem uma série de outras atividades que eu vou deixar ele mesmo comentar, então passo a palavra para o Mota, para ele acabar de fazer a sua apresentação e dar suas primeiras impressões em relação a essa conversa que a gente vai ter aqui. Vai lá, Mota. Maravilha, Marlon, obrigado. Tudo que foi dito aqui está perfeito. Bom dia a todos. Quero fazer um agradecimento especial aí ao Murilo, reitor da Unifacear, pelo convite, aos coordenadores, professores e a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Brasil. Uma alegria, uma honra estar com vocês e estar ao lado aí do professor Marlon e do professor Paulo Tomazinho, 2 irmãos, 2 professores queridos de coração. A gente compartilha muita coisa junto e temos bons propósitos para a educação do século XXI, que precisa ser relevante, bem comunicativa e bastante ativa. É isso aí. E eu quero começar, Marlon, se você me permitir, já que nós temos aqui um cenário com públicos de presencial, de semipresencial, de EAD, certamente temos público de outros segmentos também de educação, mas eu quero te fazer uma provocação, já que estamos vivendo um momento diferente, um momento inusitado, de recolhimento, de cuidados com saúde, um olhar para a economia, para trabalho, etc, etc. Na sua vida como professor, você já passou por desconfortos quando você estava em sala de aula em função de inúmeros itens, inúmeras ocorrências do dia a dia da escola, do chão de fábrica, e agora, certamente, nós temos muitos professores também passando por desconforto, por incertezas, por não saber muito bem o que fazer, como ajustar, como que acessa o aluno, etc, etc, etc. Então, eu quero que você nos diga, Marlon,
o que te inspirou, o que você fez, qual foi a virada de chave para que você mudasse um pouquinho, olhasse a educação sob um outro viés, com outro caminho, uma outra pegada, para que você fizesse efetivamente a diferença na vida dos seus alunos. Conte um pouquinho para nós que eu estou curioso aí. Legal, Mota, obrigado, com certeza. Antes de contar um pouco a história de um dos professores que me inspiraram, são vários. Quero dar um bom dia aí ao pessoal pedagógico de Camaçari, que está aqui online com a gente, a Camila, Francislene, a Isabel, a Fernanda, Lorena, Rita, enfim, todos que estão aqui dedicando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Quero aproveitar e dar um alô para a Lorena Nogaroli, grande amiga nossa aí da Central Press, então ela está presente aí também, nos ouvindo. Legal. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas no chat. À medida que o tempo for nos deixando, a gente vai respondendo algumas delas. Se por acaso não conseguirmos responder todas, a gente se compromete depois de encaminhar aí para o Murilo da Unifaciar para que ele embarque aí no vídeo algumas sugestões e respostas que a gente tem para dar para vocês, ok? Bom, eu vou contar uma pequena história, então, de um professor que eu sou um admirador, um professor de física de uma universidade renomada mundialmente. Ele começou a ministrar aula em meados da década de 80. Ele era um professor bastante organizado, preparava suas aulas num bloquinho de notas, e procurava naquele bloquinho de notas esmiuçar todo o conteúdo que ele tinha que trabalhar. E o reconhecimento por parte dos seus alunos não demorou para acontecer. Logo no primeiro semestre, ele teve um retorno muito positivo de seus alunos. O que era incomum na instituição que ele trabalhava e trabalha até então, para um professor de física. E esse feedback positivo, ele se manteve ao longo dos primeiros semestres e ao longo dos primeiros anos. Ele trabalhava da forma como ele aprendeu como aluno. As aulas eram todas centradas nele, ele transmitia o conhecimento. E com feedback, como eu disse, muito bom com seus alunos. Nas palestras que ele faz atualmente, ele cita que em alguns momentos daquela época, ele imaginou que não precisava aprender mais nada. Ele se achava o melhor professor de física do mundo. Marlon, preciso dizer que um dia também em sala de aula me achava o melhor professor de física e matemática do mundo. Estou me vendo nessa história. Que bom, Mota, porque eu quebrei a cara, um dia eu quebrei a cara. Que bom que você está contando sua experiência pessoal, porque eu acredito que vários professores estão nos acompanhando, às vezes tem essa sensação. A gente tem um feedback positivo dos nossos alunos e a gente acha que está dominando aquilo e muitas vezes acaba se acomodando. Mas voltando à história desse professor de física, o primeiro desconforto que ele teve foi quando ele teve acesso a artigos de 2 educadores, que, entre outras coisas, citava que as crenças que os alunos tinham, que eram a transmissão do conhecimento, mudava muito pouco em relação às crenças que os alunos tinham, que se baseavam no senso comum. Aquilo deixou ele incomodado, porque era a forma com que ele atuava em sala de aula. Mas ele não fez nada para mudar. Passado algumas semanas, ele teve o segundo desconforto. Ele conta que ele estava num auditório lotado de alunos, com aproximadamente 250 alunos, fazendo o que ele fazia bem, transmitindo conhecimento, usando o quadro negro para isso. E ele gastou ali uns 4 ou 5 minutos para explicar um determinado conteúdo. Virou para sua plateia e fez uma pergunta conceitual, que para ele era extremamente trivial. Ele imaginou que os alunos iam responder com facilidade. Mas o retorno não veio. Então, ele tentou abordar aquele conteúdo de uma forma um pouquinho diferente, voltou para o quadro negro, expôs de novo, gastou mais uns 4 ou 5 minutos, virou para sua plateia e a resposta insistia em não sair. E naquela situação de desconforto, meio sem saber muito bem como agir, ele, num rompante, pediu para que os seus alunos conversassem com seus colegas. Ele conta que a aula, para ele, ficou uma bagunça. Eram 250
pessoas falando ao mesmo tempo. Não era o sinônimo de sala de aula perfeita que ele tinha. Estava mais acostumado com o silêncio e não com aquela conversa, com aquele barulho, que para ele não era o usual. Mas algo incrível aconteceu. 2 minutinhos depois, os alunos começaram a trazer a resposta que ele estava esperando. E ele percebeu naquilo algo de muito positivo. E sistematizou uma metodologia baseada em perguntas e respostas e em compartilhamento entre alunos. Eu aproveito e pergunto para quem está assistindo, se alguém sabe qual é essa metodologia e quem é esse professor. Se alguém puder colocar aí. O professor é o professor Eric Mazur, e a metodologia se chama Peer Instruction, ou Instruções por Pares. Show de bola, sensacional. Por que eu estou abordando essa história para começar a nossa conversa? Porque numa situação de desconforto, mesmo se achando um professor muito bom, o professor Eric Mazur conseguiu ser criativo e implementar, trazer uma metodologia que hoje é conhecida mundialmente. Eu acredito que nós, nesse momento que estamos vivendo, de incerteza com a pandemia do coronavírus, vamos sair dessa situação muito melhores profissionais da educação do que éramos. Nós estamos tendo acesso a plataformas que antes não tínhamos, nós estamos aprendendo recursos novos, mesmo a toque de caixa. Isso vai fazer com que a nossa caixa de ferramentas fique mais completa. Então, eu não tenho dúvidas, otimista que eu sou, que nós estamos numa fase muito rica e que nós vamos ser profissionais melhor do que éramos. Concorda com isso, Mota? Show de bola, Marlon. Enquanto você falava, aí a minha cabeça fica borbulhando e fervendo, porque passa muita coisa na cabeça. Eu estive efetivamente em sala de aula por 23 anos, professor de física e professor de cálculo, e certamente você vai se empoderando sobre o seu discurso, sobre aquilo que você entrega para os alunos. Para nós, professores, o que nós queremos entregar, e quando você faz isso repetidamente, semestre a semestre, ano após ano, para nós esse conteúdo fica cada vez mais claro, porém quem chega ali é um aluno novo. Então, às vezes, a aula fica em piloto automático. Você entrega o conteúdo sem realmente entender ou compreender, ou até mesmo enxergar se o aluno está aprendendo. O Tomazinho costuma dizer muito, uma coisa é você ensinar, outra coisa é o aluno aprender. Ensinar uma coisa, aprendizagem é outra, né? E também tem algo assim que eu sou muito entusiasmado, com relação a você ter um cenário, como você falou, que hoje em dia eu posso me apropriar de outras ferramentas que às vezes eu não colocava a mão, uma outra metodologia, e tudo fica bem legal. Algo que você também falou que me chama a atenção é o seguinte: tem instituições que até hoje acham que sinônimo de turma boa é turma silenciosa, e isso não é verdade. Esse barulho saudável, esse barulho em prol da aprendizagem colaborativa, de ter conversa, de ter uma reviravolta na sala de aula, isso tem que existir nos dias de hoje, né? Por exemplo, nós estamos aqui com um universo de professores, vários, a maioria é da Unifaciar, mas tem professores de fora. Mas falando especificamente da Unifaciar, por exemplo, nós temos uma instituição que tem o ensino na modalidade presencial, semipresencial e AD. Ou seja, temos 3 cenários aí. E quando eu falo isso, eu quero já começar a provocar o Tomazinho aqui. Tomazinho, diante desses 3 cenários, temos o seguinte: quando você parte do pressuposto que você vai ofertar um curso em EAD, requer toda uma organização, uma legislação, trâmites bem específicos, requer portal, requer tutor, o professor, o fórum de discussões, a entrega do material em função do portal, dessa infraestrutura que a instituição possui. Portanto, é de se esperar que as pessoas envolvidas já dominem um pouquinho mais essa tecnologia e também metodologias inovadoras. Outro cenário, semipresencial, onde muito conteúdo é entregue de forma remota, porém, acontece algum fervo no chão de fábrica, professores e alunos em sala de aula, de tempos em tempos, para resgatar isso.
E o terceiro cenário é aquele onde a maior parte de nós navegou e exerceu o ato de ser professor, que é o ensino presencial. Você está ali diante dos alunos diariamente, tendo que mexer e remexer e fazer a aprendizagem acontecer. Então, diante desses três cenários, meu querido amigo Tomazinho, como que um professor hoje, diante de Covid-19, diante de recolhimento, diante de todos os recursos e métodos que possuímos, como que um professor ou uma instituição, um coordenador, pode acertar a mão, seguindo, de repente, uma trilha e algo que seja emergencial, efetivamente? Nos diga algo aí, meu querido amigo. Perfeito. Bom, um prazer, né? Vamos agradecer demais ali o Murilo, da Unifaciar, o pessoal da equipe técnica, que foi o Felipe, que foi fundamental em permitir que essa transmissão acontecesse, né? E também ali a Bruna, coordenadora de enfermagem, a Fernanda de engenharia, a Fernanda de enfermagem, a Camila, direito, Isabel, Recife, a Rita, de administração. A Isabel está de Recife, veja só que interessante, né? E a Lorena e todos os outros que estão aqui, né? Que a gente consegue acompanhar um pouco pelo chat. Sem dúvida, esse é um momento de incerteza, né? Essa é a coisa mais importante que nós temos a dizer caiu uma bigorna na nossa cabeça, né? De uma hora para outra você dormiu e no outro dia amanheceu dizendo que as escolas estavam fechadas, as universidades, né, sem permitir que os alunos... E aí nós temos os três cenários que o Mota comentou. Vamos começar pelo primeiro, então. É o cenário de um estudante, de um professor já do EAD. O que muda um pouco na rotina, vocês devem estar percebendo isso, é justamente a produção de aula. Antes, provavelmente, o professor ia para um estúdio, onde tinha todo um suporte técnico, tinha todo um suporte, né, de câmeras, edição, tudo isso, e agora essa aula está sendo gravada provavelmente da casa, né, em home office, improvisado, adaptado, para que o fluxo não pare. Mas a grande diferença do EAD, do ensino ou educação à distância, é justamente a questão que já é bem conhecido, ou seja, então, uma instituição que tem isso, ela tem todo um preparo, ela tem todo um planejamento, tem todo um projeto, tem todo um passo a passo para fazer, está tudo sistematizado. Então, na verdade, o problema agora, essa questão das avaliações, isso pode ficar para repor depois, sem problema nenhum, mas, de certa forma, a modalidade EAD é a que está menos sofrendo nesse momento, e é que está, por outro lado, até tendo captação de alunos, inclusive de outras modalidades, a gente percebe em discussões com o semestre, no grupo de inovação do semestre, discussões no SNAP, tudo isso, e muitos mantenedores, né, entrando em contato com a gente, a grande dor é justamente essa, assim, a grande dor puxa, esse cenário de incerteza, como que eu faço para poder manter o meu aluno? A recomendação que eu dou no EAD, mesmo já era um EAD, mas eu acho que é reforçar a questão humana, reforçar a questão de comunicação agora, professor e aluno, instituição e aluno, mais do que a transmissão de conhecimento, fazer agora a questão do acolhimento, né? Eu acho que nesse momento, instituições que eu vejo que têm tido um resultado muito bom, por dividir as turmas lá, pegar o número de alunos, dividir por professor, e o professor, o coordenador pedagógico, o professor está ligando, pegando o telefone e ligando para ele para poder saber se está tudo bem, se tem alguma dificuldade, e não confiando apenas nas plataformas, né? Principalmente aquele que a plataforma indica que ele não está tão ativo dentro dessa plataforma, é um trabalho quase que prospectivo, né, de ligar para poder entender isso. A ideia aqui, na verdade, é preservar caixa, né, preservar mensalidade, tudo isso. Então, do que você falou, Mota, o EAD é o que teve sofrer menos problema com isso. Essa questão o mais importante aqui agora, para o gestor, para o mantenedor, é reunir o seu time pedagógico, os seus diretores, o seu diretor de TI, o seu procurador institucional ou jurídico, para poder só ver um detalhe que pouca gente tem dado atenção: regulação. Ontem foi publicado no Paraná a resolução do Conselho Estadual de Educação, que prevê justamente a questão das aulas. Então, no EAD é menos problemático isso, porque já tem, né? Mas veja se a tua plataforma consegue extrair relatórios muito fácil para poder atender a legislação. E assim a gente caminha para o segundo, que é o semipresencial. O semipresencial ele tem também tudo isso que o EAD tem, de plataforma, que entrega, então um problema menor na transmissão do conhecimento, mas nós temos aí sim um problema bastante importante, que é a atividade prática ou atividade presencial, né? Essa atividade prática, existem já regulações para isso, pelo Conselho Nacional de Educação e regulamentado agora também pelo Conselho Estadual de Educação, que é a possibilidade de plataformas, né? Plataformas de laboratórios virtuais. Então, por exemplo, uma que é muito conhecida, a plataforma de engenharia da Algetec, tá? algetec.com.br, onde, via Grupo A, eles permitem simulações realísticas, né,
Então, ou seja, o mesmo equipamento que tem no laboratório, eles têm isso já há muito tempo, transformaram tudo isso em digital. Então, ou seja, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo, é uma prensa. O aluno simula na tela, mas no mesmo painel, exatamente o mesmo painel, uma reprodução do painel que existe na prensa física. Então, ele vai treinando tudo isso e tem legislação que permite esse tipo de treinamento. Tem alguma questão na área da saúde, que isso é uma legislação específica, mas o que eu sugiro? O que eu sugiro é o seguinte, para semipresencial. EAD está mais ou menos resolvida, só vem questão só de como registra tudo isso para relatórios, tá? Semipresencial. Transmissão está resolvida. Transmissão, porque provavelmente já usa toda a estrutura do EAD. Agora, a parte presencial. A sugestão que eu tenho dado via CINEP, CEMESP, Conselho Estadual de Educação, várias secretarias de educação de vários estados tendo procurado tudo isso, assim, a forma mais simples, mais rápida e mais efetiva de fazer isso é registrar essa atividade, ou seja, a evidência que o aluno fez essa atividade via Google Formulários, tá? E a minha sugestão, eu vou detalhar ela melhor no terceiro caso, que é aquele caso do professor presencial, mas basicamente, já adiantando, um formulário onde tem o título, tem a data e a aula prática, ou aula presencial, ali no caso presencial. Tem a identificação do aluno, o nome do aluno e a turma ou o RA, registro acadêmico. O conteúdo, né, que seria daquela aula prática, já pode ser embedada nesse formulário, um vídeo, texto, links, né, manuais, o que for, e-books, o que for. E logo embaixo desse conteúdo, colocar questões ou alternativas, né, questões objetivas de múltipla escolha, por exemplo, que inclusive pode ter autocorreção, tá? Mas o mais importante disso é o registro. Quando o aluno clica em enviar, ele automaticamente cria uma Google Planilha que tem lá um carimbo de data e hora, a pontuação, se foi corrigida, a pontuação do aluno, o nome do aluno, a identificação do aluno e cada resposta desse aluno nas perguntas. E vira uma linha nessa planilha automática, uma linha para cada resposta, portanto, para cada aluno, tá? Isso resolve tudo, essa parte presencial. Pensando aqui no Paraná, na normativa que saiu ontem, na resolução que saiu ontem, do Conselho Estadual de Educação, você precisa identificar o aluno, identificar o conteúdo e fazer a evidência, comprovar a evidência da realização da atividade. E esse Google Planilha, né, a planilha gerada disso, clicou em imprimir, o teu relatório está pronto, tá? Então, nós falamos de EAD, falamos sem presencial. EAD, sem muita preocupação, a única preocupação, a questão da regulação, como extrai o relatório disso, que está todo mundo indo para EAD, ok? Está seguro. Semipresencial, já temos a parte de EAD que já está relativamente resolvida, vamos resolver agora a parte de prática. E a parte prática, a parte presencial, eu estou dando essa sugestão, como sugestão, todo mundo tem um livre-arbítrio para poder ver a melhor solução, ter o time pedagógico, o time de TI, o time jurídico vai definir isso. A sugestão que todo mundo, muita gente tem acatado, muito simples, assíncrona, é a questão ali do formulário, tudo dentro desse formulário, apenas um link, um único link por aula, tá? E tudo está ali dentro, e já registra tudo. E a sugestão é muito semelhante para o professor presencial. Eu vejo muitas instituições fazendo isso que nós estamos fazendo agora, a aula ao vivo, né? E aí a plataforma, Google Meet, Google Loom, Microsoft Teams, Google Meet, como eu te disse, o Loom, o Zoom Us, né? E tem vários. Para poder ter a aula, olha só, a aula presencial, 1 hora de aula se transformada em 1 hora de vídeo aula, tá? E aí a primeira crença, né, é uma crença que talvez esteja equivocada do professor presencial, e às vezes até a direção ou a coordenação não debateu, não teve tempo, na verdade, de debater. Eu tenho chamado isso não de educação online, eu tenho chamado isso de ensino remoto emergencial, né? Ou seja, porque não teve um planejamento, simplesmente teve um afastamento, alunos e professores estão impedidos de vir para a escola, impedidos de vir para a universidade, e a gente tem que continuar as aulas, né? Então, a melhor forma, ou seja, minha opinião, a forma mais simples, mais rápida, barata e mais efetiva de fazer isso, com registro para validação desses dias letivos, à distância, remotos, como dias letivos presenciais, apostar em atividades assíncronas. Sugestão, Google Formulário de novo. Título do formulário, a data da aula e o tema. Na descrição do formulário, você pode até projeto pedagógico de ensino, qual que é a unidade, quais são os objetivos, quais são os conteúdos, né, qual que é a forma de avaliação daquilo. Você pode fazer um comentário como que adaptou do teu plano de ensino presencial agora para essa atividade. Perguntas. Primeira sessão, perguntas. Identificação do aluno, nome do aluno, RA do aluno, registro acadêmico do aluno, ou turma, o que for necessário. Coloca agora
inserir um vídeo que pode ser, a gente vai falar mais isso, Marlon, Mota vai falar mais isso, um vídeo que pode ser curado, pode ser escolhido, né, sobre o teu conteúdo do YouTube, por exemplo, dentro desse formulário. Ou você grava esse vídeo, tem essa aula, né, que pode ser gravada com celular, assim, se põe na parede para não tremer tanto, ou grava a tela, né, com Castify, um baita sistema para poder fazer isso. E o que acontece? Essa aula, então, o conteúdo está ali em vídeo. Tendo conteúdo em vídeo, você pode ainda enriquecer esse conteúdo, colocando links para leitura, links para websites externos, áudio, inclusive, tá? Atendendo todos os perfis dos alunos. E o mais importante agora, já temos identificação, já temos conteúdo. Agora nós precisamos evidenciar a atividade desse aluno presencial, que na verdade está fazendo isso de forma remota, tá? E aí você coloca lá 4, 5, 10 questões objetivas. Ou de verdadeiro e falso, ou de múltipla escolha, né? E a grande sacada de fazer isso é que você pode habilitar o módulo teste, né, autocorreção do Google Formulário, e esse formulário, então, ele já corrige automaticamente esse trabalho para você, professor. O professor não tem um trabalho de correção, tá? Porque isso dá para automatizar. E o que acontece com isso? Eu sugestão, apenas uma última pergunta aberta, tem que escrever, ou não tem que escrever, tá? Porque o marcar as alternativas, ele pode mandar um WhatsApp copiado dos colegas, mas a hora que ele tem que omitir uma opinião dele, ele tem que falar quais são as vantagens e desvantagens, ele tem que justificar uma resposta, ele tem que fazer uma comparação de dois assuntos da aula, por exemplo, ou que seja, para ele contar qual que é o sentimento dele, quais são as emoções dele naquele momento, isso é único, isso é singular. Só um aluno pode escrever dessa forma, sem repetir com o outro. E quando esse aluno clica em enviar, olha lá, clica em enviar formulário, duas coisas acontecem simultaneamente. Uma para o lado do aluno, ele tem o seu feedback imediato. Ele vê imediatamente o que ele acertou e o que ele errou. Isso, eu estudo neurociência da aprendizagem, uma grande especialidade minha, área de estudo minha é neurociências, é aprendizagem. E hoje está comprovado, nas melhores evidências científicas, que o feedback imediato é uma das formas mais poderosas de aprendizado que existe, tá? Por quê? Porque mesmo se o aluno acertando ou errando, ele aprende. Porque se ele acertou, ele tem uma liberação de dopamina, de microprazer por ter acertado, então essa dopamina atinge neurônios dopaminérgicos e leva isso para uma memória de longo prazo, ou se ele errou, ele consegue reeditar aquela informação, vendo a resposta correta, reeditar aquela informação, e aquilo que estava errado ou incompleto na sua mente passa a se tornar mais completo ou correto agora, né, corrigido agora. Então, é um tipo de aprendizagem. É fundamental para a aprendizagem. Isso para o lado do aluno. Falei que acontece duas coisas quando clica em enviar. Uma, esse feedback imediato para o lado do aluno. E para o lado do professor? Para o lado do professor, já tem automaticamente. O Google Formulário cria uma planilha chamada Google Planilha, associada àquele formulário, então é uma planilha para cada formulário, tá? Ele automaticamente. A primeira casa é uma célula chamada carimbo de data e hora, que registra o exato momento de data e hora que o aluno clicou em enviar, tá? Na próxima célula da planilha aparece a pontuação, se teve correção ou não daquelas questões, o nome do aluno, a identificação do aluno, uma das respostas que aquele aluno deu no formulário. E isso acontece uma linha para cada resposta, então uma linha para cada aluno. É essa planilha que você, professor, vai clicar em arquivo, imprimir e deixar isso na tua posse impressa para entregar para o teu coordenador entregar para o procurador institucional para poder fazer a validação das horas ou dos dias de aulas remotas, né, de ensino remoto emergencial para a aula letiva do ano calendário, pela LDB, 200 dias, está flexibilizando isso, a gente tem que ficar atento com isso, mas para poder contar com o ano letivo aqui em 2000. Deu uma travada no Tomazinho aí. Enquanto ele não volta, eu vou só contar para vocês que muito da minha jornada em sala de aula como professor foi no presencial. E digo para vocês que o dia que eu descobri o Google Forms, os formulários do Google, eu me surpreendi com o poder e a possibilidade de diversos caminhos que essa ferramenta nos dá, né? É possível, como o Tomazinho falou nos dias de hoje, você colocar aqui links, questões, vídeos, áudios, então é muito bacana. E o mais interessante de tudo, tem uma forma específica de você programar, ou seja,
parametrizar esse Google Formulário para que o próprio Google faça a correção automática daquilo que pode ser pré-gabaritado, evidentemente. E quanto às questões teóricas, que você perguntará aos alunos, que o Tomazinho citou, que deve-se fazer algo para que o aluno realmente escreva algo e não só marque alternativas ou marque sinais. Então, é bacana que você pode ali colocar questões discursivas. É evidente que daí o professor terá que fazer uma correção manual, mas se essa questão discursiva for algo curto, o próprio Google reconhecerá os símbolos, as palavras, os termos e fará a correção também. Eu usei muito os Google Forms com meus alunos e realmente eu me surpreendia com o banco de dados que ele me fornecia automaticamente. E quando eu comecei a usar com os alunos e eles perceberam que vinha no celular deles um e-mail com todo o desempenho, o que foi errado, o que foi acertado, isso é muito bacana. Eu sei que o Marlon usou e abusou dos Google Forms, então, Marlon, eu quero que você, em função da fala do Tomazinho aí, dessa riqueza de informações, que você junte isso com o seu chão de fábrica de sala de aula, como que você vê tudo isso, o que pode ser feito, o que não pode, qual é a sua dica para o professor que está hoje buscando uma alternativa aí, se ele deve ou não buscar esse recurso do Forms. Ótimo, obrigado, Mota. Eu não vou aqui falar novamente todos os recursos que o Google Forms tem para não ficar repetitivo, e eu tenho certeza, Mota e Tomazinho, que os professores que estão nos assistindo já conhecem o Google Forms, mas talvez não consiga explorar todo o seu potencial. É um pouco isso que a gente está querendo apresentar aqui a todos. Show. Eu vou contar um pouco da minha realidade. A última instituição que eu atuei como docente é uma universidade de Curitiba. Era professor da disciplina de cálculo e nós tínhamos 2 encontros semanais. Então, eu pegava os principais tópicos, competências e habilidades que eu queria que os alunos tivessem compreendidos durante aquela semana, e eu colocava isso num formulário e entregava aos meus alunos semanalmente. Qual era o objetivo de entregar isso semanalmente? Nós, professores, e eu tenho certeza que deve ser a dor de muitos que estão nos ouvindo, sabemos disso. Às vezes, quando nós preparamos muito bem a aula, nos organizamos e temos um bom trato com os nossos alunos, os alunos saem da aula, muitas vezes, com a sensação que eles estão dominando aquele conteúdo, porque a aula foi agradável, a aula foi boa, ele conseguiu compreender. Isso aí. Mas uma coisa é você entender, e a outra coisa é você realmente internalizar e aprender. E, às vezes, nessa aula tão boa, o aluno acaba ficando um pouco, se eu posso dizer, relaxado em relação aos seus estudos, e deixando de fazer algumas coisas que ele deveria fazer pós-aula, porque ele está se sentindo muito confortável com as aulas. Então, o Google Forms me deu a oportunidade de alertar esses alunos semanalmente para ver se eles realmente estavam compreendendo aquilo ou não. E melhor, além de compreender, eu conseguia corrigir algum eventual erro que ele tinha. Então, como é que eu fazia? Eu fazia, então, ele no formato avaliativo, valia nota, assim, a nota era apenas como uma espécie de gamificação, não era uma nota que compunha a nota bimestral do aluno. Mas era interessante você fazer avaliativo, porque fica uma espécie de game, o aluno tenta sempre tirar a maior nota possível. Então, isso já serve para engajar. O aluno enviava e o formulário já dava o retorno para ele, automaticamente, sem depender de mim, a não ser da criação daquele formulário. Além do aluno saber se ele acertou e errou, ter um feedback imediato, e como o Tomazinho falou, a neurociência já comprova que feedback imediato gera ganho de aprendizagem, eu embedava vídeos de tal forma que tinha um link logo abaixo da questão que ele errou, dizendo uma palavra, colocando alguma frase minha do tipo, já que você não conseguiu compreender completamente essa atividade, assista o vídeo aqui, de repente ela te ajuda. E aí ele clicava e assistia o vídeo de um exercício que ele acabou de errar, podendo ter a possibilidade, então, de corrigir um erro, sem depender da minha presença física, sem depender de um tempo da minha aula. Como é que eu fazia para embedar esses vídeos?
boa parte dos vídeos que eu embedava não eram nem vídeos meus. A disciplina de cálculo, se você for dar um Google lá no YouTube, você vai encontrar uma série de videoaulas com conteúdos bons, com bons profissionais. Então, o meu trabalho era fazer uma curadoria, eu buscava os vídeos dentro dos conteúdos que eu estava precisando, com a qualidade que eu estava precisando, e em cima dos vídeos que eu encontrava, eu colocava as questões. Então, eu já tinha a resolução, em cima do exercício resolvido, eu colocava ele no formulário como uma pergunta para os meus alunos. E se, porventura, eu não encontrasse o vídeo com o conteúdo que eu estava buscando, ou com a qualidade que eu estava buscando, eu mesmo gravava um vídeo rapidinho. Rápido que eu quero dizer assim, vídeo entre 5 e 10 minutos no máximo. Se por acaso você, professor, tiver um conteúdo que ele é mais extenso, que é difícil você concentrar isso em poucos minutos, a sugestão é que você quebre isso em vários vídeos menores, ao invés de um vídeo muito extenso. Sem falar, Mota, que você tem a possibilidade, depois que os alunos responderem, ter um relatório, uma planilha, onde essa planilha vai te dar o percentual de acerto da turma, o percentual de acerto por aluno e o percentual de acerto por questão, me dando possibilidades de eu decidir, baseado em estatística, se na aula seguinte eu continuo com o meu conteúdo ou se eu tenho que retomar algo que não ficou muito claro. Então, é muito rico isso para mim. À medida que eu fui avançando e utilizando, eu fui descobrindo novos recursos. Um deles, que é difícil de explicar aqui em poucas palavras, no webinar que a gente tem aí um tempo limitado, são as trilhas. Você também tem a possibilidade de você customizar a tua aula. Para o aluno que tem mais facilidade em entregar exercícios com grau de dificuldade maior, para alunos que têm mais dificuldade, exercícios com grau de dificuldade menor. E a gente sabe que uma das grandes metas que deve ser nossa, como educadores, é ter a condição, independente do número de alunos em sala, eu vou repetir, independente do número de alunos em sala, conseguir atender a todos dentro das suas especificidades, dentro das suas facilidades e dificuldades. Não devemos preparar a nossa aula apenas para o aluno médio, sem olhar para as laterais, para as minorias que estão presentes em sala de aula. Minha maior dificuldade, Mota e Tomazinho, era engajar esses alunos para eles estarem acessando esses formulários, já que no meu caso eu não fazia ele avaliativo. Então, o que eu usava como argumento, como eu sou da área de exatas e mais objetivo, era o papo reto. Então, assim, eu procurava mostrar para ele o que ele ganhava acessando aquele formulário semanalmente, quais eram os seus benefícios e o que ele me ajudava para que eu pudesse ajudá-los. Não sei se isso ficou claro. Eles respondendo, eles me davam mais subsídios para que eu fosse mais assertivo na aula seguinte. E é isso que eu procurava mostrar a eles. É óbvio que, quando você está trazendo uma novidade, o engajamento é grande, então eu tinha mais ou menos um percentual algo próximo a 70% no início, e à medida que ia virando rotina, a adesão ia diminuindo. E aí entra o nosso trabalho de formiguinha, de professor, ali no dia a dia, estimulando para que eles acessassem. Eu te conheço, já trabalhei contigo, Mota, sei que você é um ótimo engajador, então eu gostaria de ouvi-lo. Como você faz para engajar os seus alunos, quando você tem que entregar um material online, para que eles acessem antes da aula acontecer? E se, além disso, não só para as aulas, mas também para suas palestras, eu sei que você viaja o Brasil inteiro, qual outros recursos você pode contribuir com a gente que está aqui te ouvindo para esse momento online? Maravilha, Marlon. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para todos que estão aqui conosco que todas essas ferramentas, essas novidades, digamos assim, logo após nossa live, nós faremos posts aqui com comentários, com links, com artigos, com tutoriais, então vocês podem ficar bem tranquilos. Eu vi que apareceu aqui uma pergunta sobre, tem como postar no Ava esse Google Forms? Tem, porque, primeiro, para que você comece o Google Forms, você precisa ter uma conta no Google, ou seja, ter um Gmail. Lá você tem um Drive, e dentro do Drive você pode optar por editar um Google Forms.
Então, enquanto você está construindo esse documento, fica no modo edição. E aquilo que você vai mandar para o aluno é no modo visualização, ou seja, uma nova aba de internet que vai gerar um link que geralmente é muito extenso. Você pode copiar e colar esse link mesmo no seu AVA, ou você pode usar um encurtador para que esse link fique mais limpo, fique mais curto, mais agradável aos olhos, ou ainda você pode pegar o link original, transformá-lo em QR Code. Imagine que legal o aluno, quando abrir lá o AVA, dá de cara com o QR Code, só aponta o celular para a tela e já abre o Forms e já responde ali. Então, isso me interessa muito porque é bastante dinâmico, né? Agora, respondendo o que o Marlon disse, realmente eu sou muito inquieto, eu sou muito hiperativo, eu sou muito fuçador, incomodado, errei muito nessas tentativas, mas também acertei muito. Então, nessa onda de querer fuçar, e até puxando um pouquinho do que eu aprendi com o Tomazinho, e isso é verdade, porque ele é empolgado em neurociência. Uma vez ele disse assim para mim: Mota, o professor precisa ser um designer de experiências emocionantes de aprendizagem. E somando isso com algumas coisas que a professora Marta Helvas fala, neurocientista, ela fala assim: quando você emociona o aluno, ele libera dopamina, e isso no cérebro é uma espécie de botão salvar. Ou seja, uma aula emocionante, você consegue guardar muito mais, né? Aula morta, aula mofada, aula do mais do mesmo, isso não empolga ninguém. Nós estamos no século XXI, nós não estamos no século XVII. Então, diante de um mundo de abundâncias, a gente tem que adotar aí o mindset do lifelong learning, que é aprender durante a vida e fazer a diferença na vida dos alunos, com certeza. A pegada é exatamente essa. O que eu fazia? Vou citar algumas coisas. Certamente, o Google Forms é extraordinário. Nós três somos fãs porque entendemos o potencial disso, e me agrada também ter o registro do que foi feito, de uma forma assim muito clara e muito organizada. Que nesse momento é fundamental, né? Que nesse momento é fundamental de ensino remoto emergencial, tem que ter o registro. Porque uma coisa é você dizer que fez, ou que tirou foto para colocar na rede social e pôr no site, como show pirotécnico. Outra coisa é você ter esse documento conforme legislação e procedimentos legais exigem. E ponto final. É assim, não tem muita mágica a ser feita, então por isso é uma extraordinária ferramenta. Vamos lá. O que eu aprendi nessas andanças e ao longo desse querer aprender sempre? Eu tive contato há um tempo atrás com os autores da Sala de Aula Invertida, são os professores Aaron Sams e o John Bergman, e eles também, quando sentiram desconforto no início dos anos 2000, começaram a entregar para os alunos áudios para engajá-los. Ou seja, lá no início dos anos 2000, eles já faziam o tal podcast que está na moda agora. Só que hoje, todos nós, nós temos um smartphone na mão. Então, como o nosso Web Talks aqui é papo reto, eu digo para você, professor, não tenha receio. Pega o seu celular no sofá da sua casa, no seu escritório, e grave um breve vídeo para o seu aluno, primeiro dizendo que mesmo em tempos de recolhimento você está ali, você está com ele, faz aquela saudação inicial, daquele seu jeito que você é com os alunos, da forma como você os aborda, com o seu vocabulário, com a sua linguagem, mas coloca o seu celular na horizontal lá, e como se tivesse um aluno ali na sua frente, dizendo assim: daí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mota, hoje temos aqui essa atividade, esse Forms, esse quiz, esse fórum, o que eu quero falar para vocês é esse conteúdo, tal, estamos aqui, qualquer dúvida, faça algo autoral. Não tem esse receio de você expor imagem. Hoje nós podemos aprender muito com alguém nos ensinando de forma remota. Nós podemos nos inspirar com pessoas, mesmo na tela de um computador, do smartphone, de um tablet. E quando um professor faz isso, grava esse vídeo do jeito dele, com o conteúdo dele, com algo relevante, ele tem algo em mãos que ainda não existe em lugar no mundo da internet, porque isso é autoral. Ele acabou de fabricar um conteúdo. Isso faz com que ele tenha um excelente motivo para ter um canal no YouTube. O que acontecia comigo? Eu montava um vídeo que eu sabia que era para 200 alunos. Depois de 2 meses, tinha mais de 1000 visualizações. Ou seja, eu sei que outras pessoas que não são meus alunos acessaram e, de repente, aprenderam um pouquinho. Ou seja, nós estamos vivendo uma era de compartilhar conhecimento. Um professor incrível, um professor extraordinário, que tenha realmente um conteúdo relevante a ser entregue, ele precisa compartilhar, ele não pode guardar para ele.
Então, eu sou dessa pegada. Temos que compartilhar os saberes que temos para que outras pessoas possam melhorar. É isso aí. E o que mais que eu fazia? Além de usar os forms, que eu acho incrível, já foi dito aqui, eu usava outras 2 plataformas, que são bem legais, são free, fáceis de você programar e que traz um resultado e interação entre professor e aluno de forma incrível. Uma delas chama-se Socrative, no site socrative.com, que é uma plataforma que permite você fazer quiz com questões de múltipla escolha, questões de verdadeiro ou falso, ou questões que a resposta seja um texto curto. E isso também gera um banco de dados após a atividade ser realizada, inclusive uma tabela bem legal, com acertos e erros, que eu defendo que aí um professor pode usar a estratégia do Just-in-Time Teaching, pois em cima de erros e acertos, ele pode cirurgicamente lidar com cada aluno ou com cada time de alunos, se assim ele o fizer, individualmente ou em times de aluno. E essa plataforma também permite dar uma gamificada num módulo chamado Space Race, corrida espacial, onde você gamifica, esses ícones, eles começam a correr na tela e os alunos ficam naquela ânsia de acertar, pois o ser humano é competitivo. E falando de gamificação, que é uma extraordinária estratégia para você engajar aluno, porque o ser humano é muito competitivo, gente. É você usar uma ferramenta que também é grátis, fácil de operar e programar, chamada Kahoot. Então, depois nós colocaremos os links aqui. O Kahoot, sim, é uma plataforma que foi criada para você gamificar alguns momentos da tua aula, com uma espécie de jogo de perguntas e respostas, muito colorido, com música de fundo, com formas e cores. Então, é muito legal e isso serve para qualquer segmento de educação. Você deixa viva a sala de aula, presencial ou remota, e você consegue uma grande interação aí entre todos na sala de aula. Nós temos muitas opções hoje em dia e, principalmente nesse momento, professores, coordenadores em instituição precisam se apropriar disso. Eu gosto de fazer palestras por aí, mas eu me encanto quando eu faço os workshops e vejo os professores dizendo assim, Mota, onde é que estava tudo isso escondido que eu não sabia? Meu, que legal isso! E a galera começa a usar e dá retorno, dá feedback. Então, quando eu percebo que um professor se empolgou, ficou animado com esse feedback, imagine se o aluno não ficará. Porque quando o aprendizado acontece, quando o olho brilha, quando a chave cai, as mágicas acontecem em sala de aula. Eu costumo dizer que coisas incríveis acontecem quando um professor começa a ter um pensamento aí fora da caixa. E Tomazinho, o que você tem a nos dizer sobre todo esse cenário, todas essas ferramentas aí? O que você complementaria nessa minha fala empolgada? Exatamente. Na verdade, não é empolgado, na verdade, sempre é o teu estilo, né? E isso é muito legal. Na verdade, essas ferramentas são fantásticas, ela dá essa interação, e o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande hoje, porque com esse cenário de incerteza que nós estamos, que legislação, data, vírus, pandemia, lockdown vertical, lockdown horizontal, tudo incerto, né? A gente tem acompanhado nessas últimas 2 semanas o quanto que está todo mundo perdido com o que faz isso. Olhando o cenário internacional, o que eu vejo assim, Europa já está pedindo para que Netflix e YouTube reduzam a qualidade de vídeos. Por quê? Pelo simples fato de que não vai ter internet para todo mundo, tá? Muitas escolas ainda deram férias, né, adiantaram, vamos dizer assim, o recesso escolar de julho. Muitas universidades também, algumas universidades também. Outras universidades estão ainda pensando no que vão fazer. E eu acredito que assim, a crença, de novo, de todo mundo poxa, se eu posso usar um Zoom, um Google Meet, para dar 1 hora de aula, que eu dava aula presencial, em aula ao vivo na internet, está todo mundo indo por esse caminho. Ou seja, todo mundo indo para uma educação online, ao vivo, né, síncrona, ou seja, de pergunta e resposta. Gente, isso consome uma banda absurda. Se todo mundo for por esse caminho, o tempo todo, apesar de você pode, mas o tempo todo ir por esse caminho não vai ter para todo mundo. Então, eu tenho uma preocupação muito grande nas instituições que estão apostando 100% das suas fichas numa única estratégia didática, que é aula no Zoom, ao vivo, no horário de aula para todo mundo. A gente tem vários problemas. Você está falando tanto na questão de diminuir pico, né, e achatar a curva. A mesma história acontece com atividades assíncronas. Quando a gente coloca esse vídeo gravado no Google Formulário, a gente distribui
o acesso a isso, alguns acessam de manhã, outros no final da manhã, outros na hora do almoço, outros depois do almoço. A gente distribui o acesso, né, durante todo o dia e não em picos e horários, em horários letivos, horários destinados à educação. 8 ao meio-dia e das 7 às 10 da noite, especialmente. E quando o Mota me coloca essas duas ferramentas, me agrada muito. Também uso, já usei demais isso lá atrás. E uso. Me agrada muito. Por quê? Porque é uma forma de fazer essa atividade síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, só que sem o streaming, né? Sem o streaming de vídeo, sem o broadcast aqui, ó, sem a áudio e vídeos de alta resolução. Então, o que acontece? Se eu posso fazer essa interação por texto, por quiz, e tá lá, ou seja, naquele tempo, o professor e o aluno está presente, mas de forma remota, né? Mas está presente. O tempo dele, a atenção dele tem que estar ali, porque ele tem que estar respondendo. É uma forma de fazer educação síncrona, de qualidade, com interação, com alto grau de aprendizagem, porque tem esse feedback imediato, tem essa correlação, isso tem emoção, então se emociona, ele aprende, e tirar aquele modelo de aula chata, que, poxa, olha só a oportunidade que nós temos, professor. A gente ia para a aula, pegava o nosso pendrive, muitas vezes, ou entrava no Google Drive, pegava a aula, aquele slide, e falava 50 minutos de aula. O aluno não aguenta mais isso, por melhor que seja a tua aula. Eu tenho uma frase que eu falo, que ensino não significa aprendizagem, sabe? E por onde que eu tinha isso? Eu tinha com meus alunos, que meus alunos gostavam das minhas aulas, lá atrás, gostavam das minhas aulas, meus alunos tiravam nota, mas quando eu ia conversar com esses alunos, eles não tinham aprendido, tá? E a hora que eu comecei a deixar eles trabalharem mais, eles se envolverem, ter mais atividade, fazendo toda a aula tem, além da transmissão da informação, que é a pequena parte da aula, ele tem conversa entre os alunos, se testar prática, né, e questionários, para depois se testar, recuperar essa informação e colocar ali, e ao conversar e praticar, a possibilidade de um ensinar o outro. Aí a aprendizagem sobe. Se você quiser saber mais sobre isso, fazendo um jabazinho aqui, se você quiser saber mais sobre isso, eu liberei 4 cursos que falam de como que a mente funciona, neurociência da aprendizagem, tá? Eu tenho outro que é de ilusão de fluência, que é um capítulo inteirinho da minha tese, que está transformado isso na palestra, está lá nessa plataforma também. E tem lá o que eu pesquiso hoje, que é a minha área, que eu sou apaixonado, que chama Estratégias Didáticas Assimétricas. Estratégias didáticas assimétricas são estratégias, então, na metodologia, onde o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido no ensino. E aí tem lá tanta fundamentação científica, que tudo que eu faço é muito embasado em literatura científica, em ciência, a melhor evidência científica que eu quero deixar para vocês. Então, um curso tem para isso, e outro curso é aplicação prática. É o que fazer em início de aula, o que fazer em meio de aula, o que fazer em fim de aula, para poder ter toda essa interação, tá? Quem quer me seguir também nas redes sociais está lá, mas, na verdade, acho que a grande importância disso, já colocando o Mota e o Marlon aqui na transmissão, é que nós 3, né, estamos com um novo projeto chamado Moonshot Edu, e eu gostaria que o Marlon ou o Mota pudesse falar um pouco disso, porque pode ser uma boia, né, um porto seguro aí para esse momento. Antes de eu passar para o Marlon, então, Tomazinho, para ele falar das experiências dele com essas outras ferramentas de interação, eu só quero chamar a atenção aqui que tem professor Arthur, preocupado ali, por exemplo, com limitação de banda ou de nuvem do AVA. Na verdade, quando você constrói um Forms, por exemplo, e joga lá no AVA o link, todo o resto acontece no Drive do Google, né? Então lá no AVA vai ter um link de internet e todo o resto não usará esse espaço do seu ambiente virtual de aprendizagem, né? Legal. 8 KB. O Isso. link do formulário tem 8 KB, é zero, tá? Praticamente nada. Tudo servidor do Google. Tudo ele vai fazer tendo engenheiro para cuidar de redundância, esquece. Tipo assim, clicou no link, o teu AVA tem que funcionar para o aluno. Abrir o AVA e clicar no link. Tudo o resto é servidor do Google. É porque se você começa a embarcar muitos arquivos pesados no AVA, não funciona, não rola, né? A professora Isabel Borges diz, aqui em Recife, muitas escolas de educação básica estão usando vídeos e aulas, e eu questiono, será que os alunos estão emocionados e desafiados com essa prática? Tudo depende da forma como o professor produziu esse vídeo. Como a professora citou educação básica, mas isso serve para todo tipo de ser humano. Se o professor faz uma abordagem carinhosa, legal, olho no olho, de uma maneira que ele use e abuse do storytelling. Eu sou fanático por storytelling, que tem 3 passos. Tudo na vida da gente é a regra dos 3. É sinal vermelho, amarelo e verde. É 1, 2, 3 já. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem um monte de coisa na vida da gente que é a regra dos 3, certo? Primeiro, o teu vídeo
tem que começar chamando atenção. Você tem que contar algo que chame a atenção do aluno. Segundo, durante a tua fala, você tem que emocionar, tem que pegar no coração. E, por fim, você vai chamar para ação. Se você prestar atenção em muitos comerciais de televisão, eles são assim. Você está fazendo alguma coisa, você para ver porque te chamou atenção. Ele te emociona e chama para você comprar algo. Então, se um professor adota esse tipo de trilha na fala com os alunos, tenho certeza que eles ficarão impulsionados para a ação. Show de bola. Vamos lá. Marlon, conte um pouquinho para quem nos assiste aí sobre o nosso projeto Moonshot Edu, com o nosso propósito, o nosso desafio aí nesse hub educacional. Legal, obrigado, Mota. Antes de contar um pouquinho do Moonshot, deixa eu só fazer algumas observações. A primeira delas é o seguinte, a gente está falando muito em gravar vídeos, e temos que ter consciência também que muita gente, às vezes, trava na hora de falar na frente de uma câmera, né? E hoje existe uma série de recursos que nos auxiliam dentro desse processo. Um deles chama-se teleprompter, que é aquele texto que você pode embarcar ele, por exemplo, na tela do seu celular, e ele fica correndo na tela do celular, você fica lendo enquanto está gravando. Então, para quem tem um pouco de dificuldade em gravar na frente da tela, esse é um recurso que pode assessorar. Tem vários aplicativos gratuitos, tanto para iOS quanto para Android. Essa é uma possibilidade. A outra é você gravar a tua tela, então coloca teu PowerPoint ali e vai gravando a tela, tua voz, se você se sentir confortável com a tua imagem pequenininha ali embaixo, também pode dar certo. A outra observação que eu quero falar é sobre o Kahoot. Eu já usei muito em minhas aulas, a parte de gamificação é impressionante como engaja, como motiva os alunos, mas eu estou passando por uma experiência diferente agora que eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Nesse período de isolamento, eu tenho uma filha de 8 anos de idade e ela está tendo que fazer as tarefas em casa. Então, eu estou auxiliando ela nas tarefas e uma das formas que eu estou fazendo isso é usar o Kahoot. Então, eu pego lá as atividades que ela tem para fazer, embarco isso lá nos Kahoots e isso torna uma brincadeira para ela. E a gente fica brincando em família. Tanto é que quando acaba, ela quer brincar mais, no dia seguinte ela quer saber se vai ter de novo. Então, é uma maneira lúdica de estar estudando junto com a minha filha. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas também, porque é uma ferramenta realmente fantástica. Não esquecer que esse é um momento online, mas o foco deve ser no humano, vindo aí de encontro com o que o Mota acabou de falar. Não devemos esquecer que quando a gente está preparando qualquer material, seja lá um Google Forms, um Kahoot, um Socrative, a gente tem que sempre pensar qual é o ser humano que vai estar recebendo isso. Eu acho que se a gente pensar no outro, ter empatia e fazer algo verdadeiro, de coração, sincero, a gente consegue, com certeza, agradar. Falando um pouquinho do nosso projeto Moonshot, nós criamos, então, estamos criando um hub, uma plataforma onde nós vamos estar ali tentando contribuir com professores, educadores, com muitos cursos de metodologias ativas, com muitos recursos tecnológicos que podem ser usados em sala de aula, e num futuro breve, quando a gente acabar com o nosso isolamento social aí, que a gente está tendo que passar pela pandemia do coronavírus, a gente deve estar na cidade de Curitiba fazendo algumas gravações. Então, se de repente, devemos estar sorteando alguns convites aí para algumas pessoas que moram na cidade de Curitiba ou na região próxima, para de repente estar participando dessas gravações junto com a gente, nos vendo atuar dentro dessas metodologias, dentro dessas tecnologias educacionais. Se você está interessado nisso, vai lá na nossa página no Facebook, no Instagram, dá uma curtida, diz que você está afim e participe dentro desse processo junto com a gente. Eu tenho certeza que nós temos muito a colaborar e contamos com vocês também dentro desse processo. O objetivo é ajudar, colaborar, transformar a educação brasileira numa educação mais viva, mais rica e mais interativa.
Não sei se eu falei tudo. Quer complementar alguma coisa? Aí, Mota, na verdade, eu fiquei empolgado aí com um comentário do professor Murilo Andrade aí, que diz assim: fomos pegos de surpresa e estamos tendo que consertar o avião com ele no ar. Nossa missão é engajar e emocionar professores e alunos dentro desse novo desafio. É aí que está. Eu acho bom que tenhamos que consertar o avião enquanto ele voa, porque isso é que nos deixará mais fortes, mais hábeis e mais espertos para os outros anos, outros meses, outros semestres. Em 1962, e agora eu farei um breve storytelling sobre o que nos inspirou a ter o projeto Moonshot. Em 1962, o John Kennedy foi a uma universidade americana e falou assim: nós queremos ir para a Lua. Não temos engenheiro, máquina, combustível, metal, não temos nada, mas queremos ir para a Lua. Então é buscar esse sonho que parece impossível, esse moonshot, esse tiro na Lua. E o Murilo falou: temos que consertar o avião enquanto ele está voando. Show de bola! É diante desse caos que nós vamos aí ver realmente as nossas habilidades, competências e atitudes para que, depois que toda essa pandemia, esse Covid-19, esse isolamento passar, imagine a riqueza de conhecimento, de conteúdo, de estratégias, de métodos, os professores terão se apropriados para que possamos depois tocar a vida de um jeito extraordinário. O que você me diz aí, Tomazinho? É isso mesmo. Eu acho que o grande legado, né, desse momento histórico que a humanidade, né, está vivendo é repensar tudo isso. É repensar esse processo de educação, é repensar que, na verdade, a aprendizagem não pode parar, é repensar que, às vezes, a aula ou o ensino nem sempre significa aprendizagem, e talvez, utilizando algumas dessas ferramentas, a gente já pode perceber, e talvez, que o nível de aprendizagem desse aluno ele vai ser muito maior, pelo feedback imediato, pela autonomia que ele tem que ter agora de trabalhar, de estudar, né? Seja presencial ou mesmo na distância, mas principalmente, eu acho que o grande mérito, vamos pensar assim, que vai acontecer com isso, Mota, é o legado, né, tecnológico, o legado que o professor estava na zona de conforto, de pegar seu slide da aula, e agora ele foi de uma hora para outra, né? Ou seja, eu brinco assim, a gente vem há 10 anos trabalhando com a parte de transformação digital, com ferramentas do Google, treinamento do Brasil todo, consultorias, e o grande problema, na verdade, primeiro, o gestor entender a importância, no passado, entender, agora acho que todo mundo entendeu a importância, e depois é o professor sair da zona de conforto. Por quê? O professor, veja só, ele dá a aula dele, muitas vezes ele é muito elogiado, dá uma aula show para ele, para os colegas, e sempre foi assim, entende? E agora chegou num momento, de uma hora para outra, ele tem que aprender ferramentas de gravação de vídeo, edição de vídeo, ferramentas de interação com o aluno. Então, ele percebeu, e a maioria que eu tenho conversado com todos os trabalhos que nós temos feito intensamente nessas últimas 2 semanas, eles perceberam que agora que, entre aspas, desculpa a palavra, a água bateu na bunda, que não é tão difícil assim, que é até gostoso, que é até prazeroso, que é até muito efetivo. Os feedbacks que nós estamos tendo de professores, que ele está tendo feedback dos alunos dele, os alunos estão, olha só que loucura, esse distanciamento social aproximou professores e alunos. Porque o professor estava falando comigo ontem, estava numa consultoria num cliente, assim, Paulo, agora, pelo menos no final do formulário, no final do chat, está todo mundo dizendo assim, bom dia, professor, boa noite, professor, durma com Deus, até amanhã, se cuida aí. E quando eu terminava minha aula, todo mundo juntava o material e saía, ninguém me dava nem sequer boa noite, entende? Então veja só que coisa louca isso, do isolamento social tá tendo a possibilidade de aproximar novamente professores e alunos para o bem maior que é a aprendizagem desse aluno, né? Então acho que é isso que eu queria deixar como recado, que é, sem dúvida, um momento catastrófico em termos de humanidade, e de incertezas, de indefinições, mas que talvez a gente tirar desse limão, fazer uma limonada, vai ter ali um legado muito bom de transformação digital na educação, no dia a dia da sala de aula e nas faculdades e nas escolas. Exatamente isso. É uma efervescência que está acontecendo, e eu arrisco dizer aqui, Marlon, Tomazinho e todos que estão conosco, que aquele professor que aproveitou efetivamente esse período para fuçar, para explorar e tudo mais, eu tenho certeza
que, principalmente na educação presencial, esse professor não será mais o mesmo, porque ele não suportará ficar mais 40, 45, 50 minutos falando diante da turma. Esse jeitão plenamente expositivo, ele já funcionou muito bem, não podemos negar, ao longo da história da humanidade. Mas hoje, só esse tipo não se sustenta mais. Então, esse mix de ideias, o expor, o fuçar uma plataforma, algo digital, o vídeo, o áudio e tudo mais que nós falamos aqui, ele começará a fazer parte de muitas salas de aula que professores ainda não adotavam isso. E isso me deixa muito animado e encantado. Mota, só me permita fazer a resposta de uma aqui, ó, acho que é aqui, da Camila. Camila, você está perguntando aqui ferramenta de edição de vídeo, né? Aquela para jogar a tela na aula, né? Como melhor seus vídeos. Eu vou dar uma sugestão aqui, que ela está aberta, tá? Ou seja, com esse código, vou explicar certinho. O Screencastify, ele não é um software, ele é um complemento do navegador Chrome da Google, tá? Então, se você usa o Chrome como navegador, você pode entrar nesse endereço Screencastify e colocar adicionar ao seu Chrome. No cantinho aqui, ó, para lá, sei lá, para cá. No cantinho superior direito, vai aparecer um íconezinho dele, você vai reconhecer rapidamente. Quando você clica, ela já pode automaticamente escolher para gravar a tela toda do computador, ou seja, tudo que acontece na tua tela, ou apenas uma aba, tá? Mais do que isso, pode habilitar a tua webcam, você pode escolher se aparecer, né, no cantinho aqui embaixo, o teu rosto, a tua fala, né, o teu vídeo ou não. Então você pode, por exemplo, fazer uma apresentação de slides, né, tendo slides, e teu rosto embaixo, e você vai passando o slide, ele vai gravando toda essa aula. Corta o comecinho, corta o finalzinho, que até, né, para poder ficar só realmente a parte. Então é muito prático. O Screencastify, olha só, ele já grava automaticamente, tem que ter uma conta Google, um Gmail, de graça, tá? Gmail ou Google for Education. Ele já grava no teu Google Drive esse vídeo, tá? E se você quiser, se tiver um canal de YouTube, ele já publica diretamente no teu canal de YouTube, listado ou não listado. Os meus vídeos eu deixo tudo lá não listados, tá? Porque normalmente eu trabalho com muito vídeo de tutorial, muito vídeo específico para clientes, para universidade. Então, não é uma coisa geral, é sempre muito direcionado. Então, os meus eu publico sempre não listado, só quem tem um link consegue acessar. É uma opção, tá? Porque pela privacidade dos meus clientes. E o que é interessante, com esse código que está aqui embaixo, ó, vamos ver, tá aqui, ó. Com esse código que está aqui embaixo, você agora, ele tem uma limitação de 5 minutos de vídeo, tudo. Com esse código você coloca lá, comprar, custa $49, tá? Você clica comprar, a hora que pedir o cartão de crédito tem embaixo, cupom, você coloca esse cupom aí, ó, CAST_COVID, tá? Ele vai zerar a conta, não precisa passar cartão de crédito, e ele vai deixar associada à tua conta, não sei até quando, mas vai deixar, por esse período todo, pelo menos, vai deixar a tua conta Google associada, o Screencastify Premium, tá? Onde você pode fazer download de MP4, tem outros recursos lá, bem interessantes. Então, assim, ó, se for para brincar, né? Como ganhar $50 ou R$250 em 5 minutos? Screencastify.com, código cast.covid, né? Estamos te dando um presente de R$250 nesse momento. E é uma baita ferramenta, sabe? Eu tenho um plano pago já desde 2014, eu uso essa ferramenta, tem melhorado a cada ano, e todo ano eu renovo esse plano por $49, que eu acho um custo-benefício absurdo, mas agora está uma opção de utilizar ele de graça, com recurso premium, né? Para você poder fazer as tuas aulas aí, melhorar a qualidade das tuas aulas. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí. Devolvendo a palavra, Marlon, se você quiser. Não, eu gostaria só de, aproveitando na onda da Google aí, eu recebi do meu primo, Douglas Bruneta, um material com, se não me engano, são 57 recursos tecnológicos para serem usados, tanto no presencial quanto à distância. Outro presente, né? Outro presente que a gente pode deixar para você. Eu vou aproveitar e vou compartilhar, eu compartilho com o Murilo, que é o reitor aí da UniFaceara, para ele colocar aí no YouTube do grupo educacional, e aí vocês têm acesso a esse material, que eu acho que pode contribuir. Ele foi elaborado pelos líderes educadores do Google no Brasil, não são só recursos da Google, mas são, obviamente, alguns da Google e outros que os líderes da Google no Brasil acabam utilizando no seu dia a dia. Eu acho que pode ajudar muita gente. Ele tem um resuminho ali, mais ou menos, do que diz o recurso e o link para você acessar o recurso. Eu acho que a gente já está mais ou menos já estouramos o tempo aí, né, Tomazinho? Aproveitar, agradecer a todos os presentes aí. Quero encerrar com uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz que a sorte segue a coragem. Opa, eu tenho uma pergunta aqui. Felipe foi meu aluno.
e hoje se tornou um professor espetacular aí. Eu estou vendo que ele está bem participativo aqui. Meu abraço aí, Felipe. Ele pede quando levamos... Opa, fugiu aí. Opa, perdão. Foi eu que tirei aqui, Marlon. Desculpa. Quando levamos os alunos para outras plataformas, acabamos dando uma aliviada no AVA, pois são muitos acessos após 19. Perfeito, não tenha dúvida. Então, da minha parte, é mais ou menos isso. Eu acho que eu coloquei errado ali, então, assim, ó, o Murilo está me ajudando ali, ó. Não é Castify, é Castify e não Castifly, tá? Então, eu acho que eu devo ter... Depois posso olhar lá se eu como eu coloquei. Obrigado, Murilo. É isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos que estavam presentes aqui, que nos ajudaram a fazer esse webinar. A gente espera que tenha sido, de certa forma, proveitoso para a maioria das pessoas que ouviu. Da minha parte é isso, agradeço novamente ao Murilo pela oportunidade e até uma próxima. Maravilha, conforme eu prometi, colocarei ainda hoje os links aí e informações úteis a todos os participantes nos comentários, no próprio canal da Faciari, porque esse vídeo ficará para uma visualização posterior. Valeu, galera, um grande abraço, estamos juntos, contem sempre conosco aí, foi extraordinário estar com vocês. Tchau, tchau, parabéns ao trabalho de todos vocês aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Faciari.